Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Muito prazer, eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o meu top 5 de jogadores aqui do futebol carioca, quem se destacou mais na minha visão nesse primeiro semestre de 2023. Então depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão de se inscrever, é muito importante para o crescimento do canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos seus grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. E claro, comente aqui embaixo para você quem foi o seu top 5 de jogadores do futebol carioca no ano de 2023. Escolher os principais jogadores do futebol carioca no primeiro semestre, para mim não foi uma tarefa nada fácil, até porque no momento da gravação desse vídeo, o Botafogo é líder isolado do campeonato nacional. O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil, tendo vencido o Grêmio por 2-0 e com grandes chances de se classificar para a final. E para mim, o favorito a conquistar esse título. E o Fluminense está na briga da Libertadores. A verdade é que caiu um pouco de produção no segundo semestre, nesse início de segundo semestre, mas ainda assim está em cima no campeonato nacional. E tem grandes chances também, por que não, de conquistar a Libertadores, né? O time caiu de produção, mas está vindo de um início de ano muito bom. Só o Vasco entre os cariocas que deixou a desejar e não conquistou nada até agora, está na lanterna do Campeonato Brasileiro e por isso já adianta os torcedores vascaínos que não haverá nenhum jogador do seu time do coração nessa lista. Mas então, vamos nessa. Para começar, eu vou iniciando falando sobre o goleiro do Botafogo, o Lucas Perry. Você está vendo aí na tela foto dele, que é um goleiro de 25 anos, chegou ao Botafogo vindo do Náutico após uma temporada de destaque com contrato até o fim de 2025 e foi da base do São Paulo, que é uma equipe que costuma revelar muitos jogadores. Para mim, o Lucas Perry já é um goleiro de nível de seleção brasileira e certamente mantendo aí esses números, esses aproveitamentos, ele vai vestir a camisa da amarelinha muito em breve. Você está vendo aí na tela também os números dele com a camisa do Botafogo. No Campeonato Brasileiro ele teve 16 jogos com 9 gols sofridos e mais de 60 defesas, sendo entre elas 10 consideradas difíceis. Então é um jogador que muitas vezes nesses jogos onde o Botafogo tem alguma dificuldade para fazer gols, ele segura lá atrás. É claro que ele tem à frente dele uma zaga como Adrielson e Cuesta que ajudam bastante, mas para mim o Lucas Perry inegavelmente precisa abrir essa lista de top 5 melhores jogadores do primeiro semestre do futebol carioca. Ainda no Botafogo também, e não poderia ser diferente, a gente tem que falar daquele jogador que virou música. Ai, 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 Tiquinho Soares e você sabe bem o que ele é. Depois de anos em Portugal e em toda a Europa, o atacante Tiquinho Soares finalmente ganhou respeito no Brasil. Se destacou muito mesmo no Porto de Portugal, é um jogador que em algum momento foi inclusive referência da equipe, só que não era muito conhecido aqui no futebol brasileiro e o Botafogo apostou nesse jogador que já tem uma idade mais avançada e pagou 10 milhões de reais no ano de 2022. E valeu a pena, não valeu? Você está vendo aí na tela os números também do Tiquinho Soares com 28 gols em 49 jogos com a camisa do Botafogo. E no Campeonato Brasileiro ele é o artilheiro da competição com 11 gols. Para mim, o jogador mais referência aí desse Botafogo, né, que é a cara desse Botafogo, que não depende de um ou de outro. O coletivo é muito forte, deixado por Luiz Castro agora nas mãos de Bruno Lage, mas Tiquinho Soares não poderia ficar de fora dessa lista. Para fechar a participação de jogadores do Botafogo, e que entre os 5 para mim eu selecionei 3, é o Eduardo, ou para alguns o Sheik Eduardo, né? Tanto faz. O que importa é que ele é o meia, esse motor da equipe do Botafogo, e depois de 7 anos de passagem no futebol europeu e também na Arábia, ele jogou no Al Hilal, no Al Ahly, jogou na Europa também no Nice da França. Ele conheceu o Luiz Castro nessas passagens na Europa, onde ele jogou no Porto, não teve tanta projeção assim no Porto, e o Luiz Castro quis contratar esse jogador que para mim tem um QI de futebol diferenciado, e esse ano de 2023 tem sido ainda melhor para ele. Também você vendo aí na tela os números do Eduardo, são 27 jogos na temporada, sendo 10 gols e 4 assistências, né? Você também confere aí essa matéria na tela mostrando, né, os melhores números de Eduardo na temporada, e esses melhores números acabam convertendo em gols, em assistências, fazendo com que ele seja o protagonista desse meio de campo. Então
fechando aí a participação do Botafogo com 3 selecionados na minha lista. Passando para o Flamengo, tem um jogador para mim que é genial, que é o melhor jogador do futebol brasileiro para mim há anos. E ele é Jordan de Arrascaeta, o uruguaio, que para mim é craque, jogador dos toques decisivos, da visão diferente. E se ele tivesse um porte físico melhor, certamente ele estaria na Europa, porque a qualidade de jogo dele, o refino dele com a bola, né, a inteligência nas escolhas de passe, nas escolhas de jogada, a movimentação dele, quem vê-lo jogar em campo percebe isso, né? E eu, graças a Deus, já tive essa oportunidade de assistir esse jogador várias vezes no Maracanã. Você vê que ele dá o ritmo para essa equipe do Flamengo, ele consegue ler bem taticamente o adversário e não poderia ser diferente, ele faz o time do Flamengo andar, e quando ele não joga é o jogador que faz mais falta. É claro que o Flamengo tem Bruno Henrique, tem Gabigol, Everton Ribeiro, mas para mim desse ataque, desse meio, ele é o jogador mais inteligente e aí fica nessa posição de número 4 no meu top 5. Fechando o meu top 5, não poderia deixar de fora o artilheiro, a máquina de gols Germancano, que começou voando a temporada, fez gol do meio de campo, gol decisivo em goleada por 5 contra o River, mas assim como o Fluminense caiu de rendimento, né? Não faz gols há bastante tempo, tem uma marca pequena perto do jogador que costuma balançar as redes com frequência, mas mesmo assim os números dele são impressionantes. Ele tem uma média grande de gols, porque tem 27 gols em 37 partidas com a camisa do Fluminense no ano de 2023, ou seja, ele é o maior artilheiro do Brasil. O Fluminense, para mim, vive sim uma cano-dependência, né? Quando ele não joga bem ou não joga, a equipe sofre bastante. E como eu comentei, assim como toda a equipe tricolor, Germancano caiu de rendimento, mas esse início de ano de 2023 foi assustador, fazendo gol de tudo que é jeito. E claro, não poderia ser diferente. Germancano fecha aqui o meu top 5 de melhores jogadores do futebol carioca no primeiro semestre de 2023. E agora é sua vez de comentar aqui embaixo para você quem é o seu top 5 de jogadores. Eu deixei alguém, faltou alguém, você concorda com a minha lista? Por favor, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal rumo aos 1000 inscritos, deixar o dedo no like, compartilhar o vídeo nos seus grupos de Telegram, de Facebook e de WhatsApp. E claro, eu te aguardo no próximo vídeo.